A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Boa noite, que a sua noite seja abençoada em nome de Jesus. Não sei como foi o seu dia hoje, mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E como estou dizendo a palavra, hoje o Senhor falou muito comigo sobre a palavra, o poder que a palavra dele tem. Então, se você tem uma palavra, você tem uma certeza. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha o poder que a palavra de Deus tem, gente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder que tem a palavra de Deus. Aí, vamos lá para Gênesis. Oh, aleluia. Capítulo 1. Tudo começou com Deus dizendo: haja luz. Isso foi uma palavra, haja luz. Deus não fez nada, ele só disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O poder da palavra do Senhor Jesus. Salmo 33, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Salmo 33, versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Pela palavra de Deus. Olha o poder que tem a palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E como foi que Deus fez? Fora nós, que nós somos imagem e semelhança. E ele, para nos fazer, ele nos fez do barro. Mas tudo foi feito pelo intermédio da palavra. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Vamos mais um capítulo, louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo foi feito pela palavra. O poder da palavra. Quando Jesus, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, Satanás, ele tenta Jesus com o quê? Ele era um anjo de luz, ele vivia no céu. Então, ele sabe o poder da palavra. Ele tentou Jesus com a palavra. Mas da mesma forma que ele tentou Jesus pela palavra, Jesus também rebateu ele pela palavra. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Qual é a verdade? A palavra. Meu Deus, uau! Eu fiquei tão impressionada com o que o Senhor me falou hoje à noite e eu estou aqui vindo compartilhar.
Eu não sei qual é a situação da sua vida que você se encontra hoje. Eu tô falando para você porque Deus falou comigo. Sabe, quando você tem uma palavra, o Senhor te dá uma palavra, mas o momento que você tá vivendo não condiz com a palavra? Então, eu vivo isso também. Não é porque eu falo de Jesus, eu prego sobre Jesus, que eu não vivo. Eu vivo justamente por isso que eu venho pregar. Porque o Senhor, aleluia, Ele fala primeiro comigo. Ele traz paz, Ele traz fé, Ele traz consolo ao meu coração, para que eu também leve fé, consolo e paz ao coração das pessoas que estão passando por alguma situação semelhante à minha. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós temos uma palavra, glória a Deus e aleluia. E não importa qual seja a situação que estamos vivendo, nós temos uma palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Às vezes, você está passando por um momento delicado da sua vida e você fala, mas cadê a palavra? Só que você para analisar, o Senhor falava comigo. Quando o Senhor, ele disse, haja luz e houve luz. Ali era o primeiro dia, glória a Deus e aleluia. Deus não criou algo do segundo dia no primeiro dia, não. Ele criou o que havia de criar no primeiro dia. Ele não criou o que havia de criar no terceiro dia, no primeiro dia. Não. Cada dia ele criou algo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele não criou no terceiro dia. Vamos lá. Vamos para a palavra do Senhor. Quando ele disse haja luz e houve luz, era o quê? Era o primeiro dia. Foi isso que ele criou. No segundo dia, aleluia, glória a Deus, ele fez a separação das águas. Isso foi no segundo dia. Por que ele não criou no primeiro dia? Pega essa palavra em nome de Jesus. Porque não era no primeiro dia, era no segundo dia. O que você quer dizer, Luana? O que Deus quer dizer? Quando chega o tempo, glória a Deus, o Senhor faz. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Quando chegou no segundo dia, ele fez o que ele tinha que fazer, que era da vontade dele. Louvado seja o nome de Jesus. No segundo dia, o que foi da vontade de Deus no primeiro dia, ele criou no primeiro dia. O que foi da vontade de Deus dele criar no segundo dia, ele criou no segundo dia. E o que foi da vontade do Senhor criar no terceiro dia, ele criou no terceiro dia. A Bíblia vai nos dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, se não aconteceu, é porque não chegou no tempo. Quando nós entendemos que a vontade de Deus é soberana, nós não vamos ficar inquietos por coisa nenhuma. Nós vamos colocar tudo em oração, em súplica diante de Deus. Então, se você está inquieto, se você está inquieta, tenha certeza, o Senhor está trabalhando. Se você ainda não recebeu, é porque não é o tempo. Se você ainda não recebeu, é porque você não está preparado. Hoje, mais cedo, eu falei, quando Deus, ele mandou Samuel ungir Davi, foi no outro dia que Davi foi rei? Não. Ele teve uma preparação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se nós ainda não recebemos,
é porque não chegou o tempo. Mas você vê que quando chega o tempo de Deus, Ele diz, haja luz. E a luz foi criada. Quando chegou no terceiro dia, Ele fez a separação por intermédio da palavra das águas, e as águas se separaram. Gente, é muito forte isso. Eu não sei vocês, mas eu sinto a graça de Deus. Então, se não aconteceu, é porque não chegou o tempo. Mas quando chega o tempo, o que vai impedir? Quem é Deus? Quem é Deus? Não é sobre a palavra, é sobre quem Ele é. Glória a Deus e aleluia. É sobre quem Ele é. Ele é o dono da palavra. Ele é o dono do universo. Ele disse, haja luz. Não tinha nada. E houve luz. O que é que Deus não pode fazer? Haveria alguma coisa impossível para Ele? Não, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu vim aqui te encorajar a acreditar no Senhor. E se as portas estão fechadas é porque algo o Senhor quer que você aprenda. Se aquela porta não se abriu é porque é um livramento. Se aquele relacionamento não aconteceu é porque é um livramento. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aprenda a ouvir a voz do Senhor e aprenda a obedecer aquilo que Ele determinou para a sua vida. Nós só vamos parar de errar, entre aspas, que nós vamos errar, nós somos seres humanos. Mas errar na mesma coisa quando nós entendermos qual é a vontade de Deus. Se você orou, se você buscou, se você consagrou ao Senhor, é porque ou não é o tempo ou não é para você. Então descanse esse coração. Aleluia! Aquieta o teu coração. Louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor tem cuidado de ti. O Senhor tem cuidado de tudo. Glória a Deus. Acalma o teu coração nesta noite. O Senhor, Ele vê você. Por mais difícil que seja a situação, ou por mais que você não esteja conseguindo ver o agir de Deus, o Senhor, às vezes, Ele trabalha em silêncio. Glória a Deus e aleluia. E no momento certo, Ele vai fazer tudo perfeito, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o meu conselho para você nesta noite é: acalma o teu coração e veja o agir de Deus, porque o Senhor é bom. Salmo, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, Senhor, me deu um branco aqui agora. Salmos. Ah, Jesus. Salmo 37. Olha, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. E mais embaixo no 7 diz: descansa no Senhor, espera nele. Glórias ao nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre e eternamente. O Senhor é um Deus que faz todas as coisas. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere em Deus. Espere em Deus, porque Ele vai nos surpreender. Amém? Que o seu domingo, que
o seu final de domingo seja cheio da presença de Deus, porque onde há a presença de Deus, há abundância de alegria, e que a sua semana seja uma semana de renovo. O Senhor vai renovar as suas forças, que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. No tempo de Deus, tudo se faz perfeito e tudo se realiza. Amém? Que o Senhor te abençoe. Essa palavra falou com você. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal e seja ricamente abençoado. Deus te abençoe.